O Jornal do Médio Vale recebe em seus estúdios, aqui na JMV-TV, os ex-presidentes do Rotary Clube Timbó, que passaram pelo período da pandemia e que realizaram um trabalho social independentemente das restrições daquele período. Recebemos Jonas Dunker, Helênio Manes e Ralph Felsman. Eles vão falar um pouco sobre as suas gestões realizadas nos últimos 3 anos, quando tivemos a pandemia da Covid-19. Primeiramente, vamos falar com Jonas Dunker, que foi presidente no período 2019 a 2020. Jonas, boa tarde. E gostaríamos que já inicialmente você falasse sobre a gestão e o lema daquele período. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, ex-presidentes Helênio e Ralph. É um prazer estar aqui para poder contar um pouco da história da minha gestão frente ao Rotary Clube de Timbó. A minha gestão ela iniciou no ano de 2019 com o lema O Rotary Conecta o Mundo, e iniciou já com uma gestão com grandes expectativas, que era um ano que o nosso clube iria completar 60 anos, né? Então repleto de comemorações, lançamento do livro contando a história do nosso clube, realizamos também um baile festivo, né? E assim foi o primeiro semestre, foi cheio de atividades e celebrando os 60 anos do clube. No segundo semestre, já no ano de 2020, a grande expectativa era a preparação para a tradicional churrascada do nosso clube, onde a gente angaria valores para realizar atividades na sociedade, né? A gente já estava bem encaminhado em relação a isso quando iniciou a pandemia, né? Então, ali no meados de março, começou as notícias chegarem cada vez mais próximas, cada vez a gente ter casos, primeiro no Brasil, depois em Santa Catarina e finalmente nas cidades mais próximas, quando começou a fechar as cidades e a gente teve que cancelar o nosso evento. As nossas reuniões semanais, que são presenciais, tivemos que nos desdobrar para fazer reuniões virtuais, né, aprender uma nova forma de fazer reuniões, descobrir uma nova forma, né? Então, essas ferramentas que até então a gente não utilizava para fazer reuniões virtuais. Os companheiros, muitos se fizeram presentes, prestigiando ainda essas reuniões. Trouxemos, inclusive, palestrantes, de uma forma para deixar o clube ainda vivo, né? Os companheiros motivados, né? E com a pandemia, surgiu novas necessidades na comunidade, onde a gente também já redirecionou os nossos esforços, né? Junto com o Rotary Clube Pérola do Vale, foi feita doação de macacões protetivos para o hospital, que na época estava em falta. Também tivemos companheiros aí com iniciativas de desenvolver câmaras, na época com ozônio, também com a luz ultravioleta para fazer desinfecção. Isso também atendeu o Brasil inteiro. E também por meio nós intermediamos junto ao Ministério Público aqui de Timbó, uma doação de 3 respiradores para a UTI do nosso clube. Então, iniciou na minha gestão e isso culminou na gestão do companheiro Helênio. Jonas, para esmiuçar um pouquinho a sua gestão, é importante colocar essa questão dos 60 anos que você falou, do livro, contando a história. Quer dizer, o Rotary ele tem uma marca muito importante aqui na nossa comunidade, né? É um dos principais clubes, inclusive, do distrito. Sim, o Rotary Clube de Timbó ele se destaca dentro do estado de Santa Catarina, com certeza, não só pela sua longevidade, né, agora já para completar 62 anos, mas pela qualidade dos seus companheiros, pelo número de companheiros. Somos um clube com mais de 60 integrantes, muito unidos, que tem muito prazer de conviver juntos, né, de estarem juntos toda semana e de realizar atividades em prol da comunidade, né. Então temos muitas entidades, como a PAI, a Ancionato, e outras comunidades também
outros beneficiários dentro da nossa comunidade. E nós temos um grande projeto recente, muito forte, que tem atendido muitas pessoas com camas hospitalares, que estamos com quase 20 camas, sempre corrijo o Ralf, 29 camas já, todas elas em uso. Quanto mais parece que a gente tem, nunca é suficiente, atendendo principalmente aqui a cidade de Timbó, aquelas pessoas que estão acamadas dentro de casa, e precisam de um mínimo de conforto, um mínimo de condição para continuar suas vidas. E com relação ao início da pandemia, aí houve o lockdown, as restrições, as reuniões presenciais. Como é que foi a orientação, de quem vem a orientação para fazer essas reuniões virtuais? Foi uma orientação do Rotary Internacional, do Distrito? Enfim, como funcionou aquele período, o início dessa novidade que foi a restrição? Sim, com certeza. O Rotary Clube Internacional ele deu as orientações. O Rotary é uma entidade que está presente em todo o mundo, em todos os continentes, uma entidade de mais de 115 anos. Então ela tem uma grande organização, e veio dando essa orientação de como é que deveriam ser as reuniões, evitar aquele contato mais próximo, para evitar que companheiros se contaminassem durante as reuniões, e por isso que se deu início às reuniões realmente somente virtuais. Foi assim desde final de março até abril, maio e junho, que quando encerrou a minha gestão, todas essas reuniões foram feitas de forma virtual, inclusive a transmissão de posse, que a gente também teve a oportunidade de fazer aqui nos estúdios do JMV TV, na época o companheiro, eu estava passando a gestão para o companheiro aqui, Helênio, e a gente fez aqui ao vivo, à distância, para os companheiros, cada um poder estar acompanhando do celular essa transmissão de posse. E a participação dos rotarianos, dos associados, nessas reuniões virtuais, elas foram normalmente como eram na presencial ou teve restrição nesse sentido? Olha, com certeza as reuniões virtuais elas são um grande desafio. Porque eu vejo que o contato humano, estar próximo das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente quer interagir, é algo fundamental. Não é à toa, acho que na primeira oportunidade que a gente teve de estar voltando nas gestões seguintes às reuniões presenciais, se buscou fazer isso, mas sempre respeitando primeiro aqueles que queriam fazer acompanhamento de forma virtual, mas agora já voltando 100% de forma presencial. Então a gente teve sim uma redução de quórum nas reuniões, tem aqueles que primeiro têm alguma dificuldade técnica para acompanhar as reuniões de forma virtual, ou também que não se sentiam motivados. Isso é bem esperado que esse tipo de situação traga. Então eu digo que a gente aprendeu que como o velho normal é muito melhor do que o novo normal. Então a gente aprende a valorizar as coisas simples que a gente tem na vida, que é estar primeiro com saúde, ter as pessoas que a gente gosta com saúde, poder conviver realmente com elas e estar próximo com elas, fisicamente. Acho que isso se torna muito importante. Conversando então agora com o Helênio, então, que assumiu em 2020, em meados de 2020, Helênio, eu queria que você falasse do seu período e o lema também do seu ano rotário. Então, primeiramente, boa tarde a todos ali, muito obrigado, uma satisfação estar aqui, dando a entrevista aqui. O meu lema rotário era o Rotary abre oportunidades. Como o Jonas falou, desde a transmissão de posse, a gente já começou na pandemia. A transmissão de posse foi feita aqui nos estúdios do JMV TV, por causa da pandemia, para que os companheiros pudessem acompanhar de casa. Feito ao vivo, foi o primeiro nosso desafio. E durante a pandemia, na verdade, cada reunião era um desafio, porque não a linha de como você fazer a reunião, você tinha que se reinventar a cada reunião. A minha vantagem é que o companheiro Jonas ele já tinha traçado essa linha de reuniões virtuais, então já tinha um início,
e a partir disso dali a gente foi desenvolvendo. Procuramos, vamos dizer, com criatividade, tentar motivar os companheiros, manter os companheiros motivados. Esse era o principal foco da gestão, porque realmente havia um risco de perda de companheiros, né? Porque se ficar um ano sem participar de um clube, realmente desmotiva. Então, nosso primeiro desafio foi manter a motivação do grupo. Assim sendo, fomos desenvolvendo e conversando com os companheiros para ver a melhor maneira de se fazer essas reuniões ali durante a pandemia. Na gestão, com o desenvolvimento e vendo que as coisas realmente iam funcionando, as reuniões virtuais não tinham um quórum muito grande, mas sempre tinham um quórum bom para fazer, né? Aí pegamos algumas palestras, fizemos palestra ali com o Indavírus, fizemos palestra com a estudante lá nos Estados Unidos, lá, ela fez uma ótima palestra, então... que teve participação na NASA, né? Inclusive ela estava designada para o projeto da NASA. Um projeto da NASA, a palestra dela foi sobre isso. Ana Paula Klitsky. Catarina. Né? Então, fazendo essas palestras assim, mais suaves, né? sem temas muito pesados, porque a própria pandemia já era um peso para todo mundo, né? Todo mundo estava bem preocupado ali. Né? Então, nós fomos levando a gestão assim, dessa forma, assim, tentando mais leve e com a preocupação de manter a motivação. Conseguimos fazer alguns eventos ainda, fizemos um Novembro Azul muito bom, né? Focando ali o câncer de próstata. O projeto das camas hospitalares tomou um impulso muito grande ali com a parceria com o Comprão, que a gente conseguiu fazer essa parceria ali, aí conseguimos algumas camas hospitalares ali, e ali realmente deu um impulso muito grande ali nesse início ali. O principal era manter os companheiros motivados. Né? Fizemos festivas de Natal virtual, fizemos festiva de Dia das Mães virtual, festiva Dia dos Pais virtual. Fomos usando aí o aconselhamento dos companheiros e usando a criatividade para tentar manter os companheiros motivados. Helênio, a gente sabe que o Rotary ele faz programações comunitárias, inclusive para arrecadar recursos e reverter esses recursos para a comunidade. No seu período, claro, com as restrições que haviam, ficou inviabilizado esses projetos, principalmente como a churrascada, a costelaço, como se fazia, né? Mas a gente sabe que os rotarianos continuaram contribuindo com o Rotary e esses recursos então foram destinados para essas campanhas, né? Correto. É que assim, a nossa mensalidade do Rotary, ela envolve os jantares. Então, se paga a mensalidade, existe a despesa do jantar. Na época da pandemia, o que aconteceu? Não havia essa despesa da reunião. Mas, mesmo assim, a grande maioria dos companheiros continuaram contribuindo com o valor como se tivesse os jantares. Isso deu uma boa folga de caixa para a gente durante a pandemia, e esses recursos foram destinados aí a diversas ações sociais ali. E no seu período, você pegou a parte mais, digamos, o auge da pandemia, principalmente aqui em Timbó, que foi março de 2021, onde tivemos vários falecimentos. Inclusive o Rotary também teve uma baixa, né, no seu clube de um integrante, né, que foi o Dr. Bachmann. Como é que foi enfrentar esse período aí, assim? Eu falo até de você pessoalmente, não só como presidente do clube, mas foi um momento bastante apreensivo assim na comunidade. Com certeza, né? A apreensão era muito grande. Aí como se diz assim, quando a água não está na tua casa, você vendo a água encher nos arredores, tudo bem, mas quando começa a vir para o seu lado, realmente começa a ficar preocupado. E como perdemos ali o Dr. Bachmann e perdemos o próprio Dr. João Lobato, né, e alguns amigos ali que a gente acabou perdendo, e realmente é uma situação bem complicada, e realmente você vê que existe o risco, existe o perigo de você mesmo, algum ente querido teu, poder ter problemas mais sérios. E realmente no Rotary perdemos ali o nosso grande companheiro Bachmann, foi uma perda muito grande para a gente, né? E realmente a apreensão era muito grande.
Então, encerrada a sua gestão, você passou o bastão então para o Ralf, que então tocou até recentemente, né, Ralf? Até metade do ano, então passaríamos a palavra para o Ralf, para ele falar sobre o lema dele e o período que ele foi então presidente do Rotary. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bem, eu tive a grande sorte de ser antecedido por 2 presidentes que souberam encarar bem a pandemia, a questão da tecnologia. O próprio Rotary acabou disponibilizando para a gente uma sala virtual, uma agenda virtual também que a gente podia trabalhar, então isso facilitou bastante a nossa vida. Eu tive também a sorte, além de ter sido antecedido por eles, de ter pegado o final da pandemia. Já existia, era assim como se o sol voltasse a raiar. A gente, logo de cara, fez a primeira reunião, já fez presencial. Lógico, tinha alguma polêmica, alguns falavam não vamos fazer, outros falavam vamos fazer, aí a gente achava um meio termo, vamos fazer com distanciamento e tentando usar máscara. Então a gente foi tentando conciliar, né, as duas opiniões de fazer, de não fazer e achar um meio termo, né? A gente no começo distanciava as mesas, deixava as janelas bem abertas, ventilava, né? E a gente foi vendo também, aí começou a vacinação, etc. A gente teve, e o problema foi diminuindo e as reuniões, eu percebi, né, não sei se os meus companheiros também percebiam, existia uma demanda reprimida de a gente voltar a se encontrar, as reuniões eram bastante acaloradas até no começo, a gente tinha até que controlar um pouquinho, porque todo mundo estava com tanta saudade, era barulhento, todo mundo queria conversar, né, era bem animado assim, e continua sendo, eu acho, né, durante minha gestão a gente teve só no final de metade de janeiro desse ano, aí voltou com a Omicron, a gente acabou tendo mais casos aqui, aí pediram, né, a gente entrou num consenso de cancelar uma reunião, mas aí a gente voltou depois com os cuidados, etc, e voltamos a fazer reuniões normalmente. O que eu acho que ficou bem, que caracterizou bastante a minha gestão como o fim da pandemia foi o acúmulo de homenagens que a gente fez para os profissionais da saúde. Né, a gente chamou Dr. Ian, ele foi logo de cara o primeiro homenageado do nosso clube, né, por ter combatido com tanta bravura a Covid, depois os profissionais do hospital, o próprio hospital, fizemos diversas homenagens no próprio hospital, então isso foi bastante marcante. A gente também tinha muitos projetos, acabaram também não tendo tanta... Eu não sei o que aconteceu, mas depois da Covid parece que a demanda aumentou tanto, a gente acabou fazendo... Olha, nós saímos de 5 camas hospitalares para 29, ainda não é suficiente, a demanda aumentou muito. A gente teve só durante a gestão de meados de 2021 para meados de 2022, mais de 40 e poucas pessoas que foram auxiliadas com as camas. A gente está buscando mais camas ainda. A demanda tem realmente crescido. A gente ajudou o Ancionato, nós ajudamos o pessoal da Araponguinhas com cobertores, a gente fez um kit bebê que estava também um pouco parado, então a gente conseguiu dar esse impulso, ou retomar, na verdade, né, a dinâmica que o Rotary tinha com muito engajamento. A gente acabou também, eu acho que foi bem importante destacar, a gente conseguiu fazer o Novembro Azul também com bastante... eu diria bastante desdobramento, tanto na repercussão, como também a gente conseguiu vender camisetas, levantar dinheiro e acabou comprando dermatoscópios para verificar se havia ou não câncer de pele nas pessoas que visitavam os postos de saúde, porque esse era o câncer que mais tinha a maior incidência aqui na região. Então a gente acabou comprando isso, compramos aparelhos, jogos lúdicos para o pessoal do CAPS. Foi feito bastante coisa. Então o clube estava energizado. Acho que a pandemia foi ruim, lógico, né? Não tenho o que comentar, o Jonas deixou isso bem claro, mas a gente conseguiu acumular uma energia boa para colocar talvez tudo em dia que a gente acabou perdendo. Um outro desdobramento que eu acho interessante, apesar da gente ter tido a possibilidade de fazer a churrascada considerando o cenário da pandemia, a gente não conseguiu fazer porque não conseguimos nem alugar mais o espaço. Né, a gente estava tudo tão represado, que a gente não conseguiu conciliar o pavilhão com uma data adequada. Então a gente acabou, isso foi um pequeno gosto amargo que ficou, mas que vai ser compensado no futuro. Uma outra coisa importante, o lema da minha gestão era servir para transformar a vida, só para complementar, e eu acho que a gente acabou conseguindo fazer isso também de uma forma bem feita.
Ralf, você também teve algumas palestras que foram realizadas no seu período, né? A questão da mulher, eu me lembro o próprio prefeito, não sei se foi na gestão do Helênio ou a sua, mas enfim, eu queria que vocês falassem também dessas palestras que foram realizadas. Na minha gestão a gente focou bastante, um dos lemas da gestão do presidente do Rotary Internacional era o cuidado com as mulheres, né? E a igualdade. Então a gente deu também uma ênfase nessa questão e, coincidentemente, a vereadora Gilmara tinha um projeto de combate à violência das mulheres, então a gente, de alguma forma, abriu espaço para isso, discutimos bastante isso. Nós aí tivemos também palestras com uma executiva muito bem sucedida aqui de Santa Catarina, que agora dirige toda a área de suprimentos do grupo Whirlpool nos Estados Unidos, então ela contou um pouco da experiência dela, etc. Isso foi também uma palestra com uma ressonância muito positiva. A gente teve também uma sobre compliance e governança familiar, teve bastante sucesso com o presidente da Schultz, lá de Joinville. Tivemos algumas palestras também voltadas, homenagens nós fizemos para a Casa da Amizade, fizemos para a senhora Heydrich também. Tivemos uma interessante palestra sobre valores dentro das empresas, uma coisa que eu achei bem interessante, que dá para construir em cima disso. Então, eu acho que isso também animou um pouco as reuniões. A gente conseguiu fazer algumas palestras interessantes, inclusive talvez desdobramento positivo é que a gente, com esse aprendizado de fazer reuniões híbridas, né, a gente acabou conseguindo trazer às vezes uma palestra de fora sem muito problema, né, o que talvez a gente nem teria imaginado fazer antes. Então a questão de fazer às vezes uma reunião presencial, mas com um convidado virtual, foi uma inovação que eu achei que pode valer a pena. Nem sempre a gente pode pegar alguém lá de São Paulo ou de outro país para fazer uma palestra. Isso foi uma coisa interessante. A gente dominou a tecnologia para isso, né? Então, acho que a parte das palestras, o que eu poderia dizer seria isso, né? Com relação a essa homenagem para os profissionais da saúde, principalmente lá do Hospital Oasi, eu me lembro que o Rotary, inclusive, agraciou, né, cada funcionário do hospital com presente, né? E foi até organizado na gestão já do Helênio e na sequência por você, quer dizer, foi uma atividade já das duas gestões, praticamente. Exato. Então, a decisão de homenagear veio da gestão do Helênio. E foi uma decisão também bem diferente das normais, porque normalmente a gente se homenageia uma pessoa, e nesse caso foi homenageado uma entidade, o hospital, os profissionais de saúde do hospital. Então, isso veio da gestão do Helênio, porém o Helênio não conseguiu realizar durante a gestão dele, né? A gente não teve espaço para poder ir lá e fazer isso ou receber as pessoas do nosso clube. Então, a gente acabou fazendo em conjunto, o Helênio participou, fez inclusive a fala, para os profissionais de saúde, acho que em setembro e depois em novembro fizemos dois eventos para homenagear o hospital e os profissionais da saúde. Lembrando que este vídeo, com a videoreportagem sobre a homenagem que o Rotary prestou ao Hospital Oasi e os profissionais, ele está disponível na internet, no site do Jornal do Médio Vale e também no YouTube. Então, quem quiser conferir essa homenagem muito importante, as manifestações, pode conferir lá. Mais alguma coisa, Ralf? Não, acho que o que me chama a atenção é a questão da força do companheirismo. Apesar de ter passado por essa época tão, digamos, negativa e para baixo, assim, a partir do momento que foi possível, a gente percebe que o companheirismo realmente é a liga, é a resina que une todos e faz com que tudo tenha graça no clube, né? Então isso foi bastante visível da gente, no começo, ver como as pessoas estavam contentes de se encontrar, né? As reuniões de companheirismo, na minha gestão, eu observei, pelo menos, que eram extremamente animadas, né? E que eu acho que isso é uma marca que me deixou uma lição muito grande, o valor e a importância desse contato físico, de gostar de se ver e às vezes não ter, o assunto principal pode ser simplesmente se ver de novo e trocar alguma ideia que surja na cabeça. Isso foi muito forte. E com isso o clube fica forte, né? O fato da gente querer estar junto e junto se animar para fazer alguma coisa é uma coisa que eu aprendi observando agora no nosso clube, que realmente torna o nosso clube muito forte. Talvez por isso que é um dos mais fortes do distrito. Essa marca a gente não pode deixar se perder. Bom, agora eu vou fazer uma nova rodada pode passar para o Jonas e tal.
Eu queria que o nosso telespectador ele soubesse de que o Rotary ele é uma entidade privada, totalmente sem fins lucrativos e que tem como objetivo realmente ajudar a sociedade. Então ela não tem nada a ver com governos, ela não tem nada a ver com política, ela é uma manifestação da sociedade, da comunidade. Então, Jonas, eu queria que você falasse um pouquinho do espírito do Rotary, o que te motiva a participar do Rotary, você que se dedicou aí intensamente um ano organizando reuniões, mas continua também agora na diretoria das gestões que vieram depois, é uma pessoa ativa no movimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o espírito Rotary e o que te motiva a participar do Rotary. Então, o que eu vejo que o Rotary proporciona são oportunidades de desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que é muito mais do que o que uma entidade como o Rotary ou qualquer outra entidade pode fazer para a sociedade, né? É o que cada pessoa pode fazer pela sociedade, né? Qualquer entidade ela é feita de pessoas, né? Então, o grande trabalho que o Rotary faz é o desenvolvimento dos indivíduos, dos companheiros que fazem parte dos clubes e o impacto também que acaba gerando na comunidade e o desenvolvimento das pessoas na própria comunidade. Porque cada companheiro, né, que participa de um Rotary Club, né, ele acaba se transformando dentro desse processo de participação do Rotary. E não é só dentro do clube que ele vai fazer a mudança. Ele vai fazer a mudança dentro da sua vida pessoal, dentro da sua vida profissional, dentro da sua empresa, dentro da sua comunidade. Então, são esses trabalhos que acabam também gerando um grande impacto. Então, um grande motivador é esse também. A gente tem a oportunidade de conviver dentro do Rotary Club com pessoas de diversas profissões, experiências, idades, que no nosso dia a dia a gente não tem essa oportunidade. Então, o companheiro Evandro é nosso companheiro também, então é do jornal, o companheiro Heleno aqui como engenheiro, o companheiro Ralph, né, diretor empresarial, né, são pessoas, né, um exemplo que normalmente eu não teria essa oportunidade de ter esse convívio e poder trocar experiências. E esse desenvolvimento como ser humano é o que proporciona que cada um possa servir mais, né, para a comunidade e transformando a comunidade, fazendo dela ser ainda melhor. Como você bem falou, o Rotary ele não depende de dinheiro governamental, suas verbas vêm dos seus próprios integrantes que fazem doações para o Rotary, assim como qualquer pessoa que quiser fazer uma doação para o Rotary também pode fazer. É uma das instituições mais renomadas do mundo quando se fala em caridade, né? Tem todo mundo fazendo trabalhos. Então, realmente é uma motivação muito grande poder fazer parte de algo tão grande, né? A gente que localmente a gente atua, a gente está aqui dentro da nossa comunidade, na nossa cidade, a gente procura atuar dentro dos problemas que a gente enxerga, que tem aqui por perto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está, de alguma forma, ajudando outras pessoas com dificuldades em outros lugares do mundo também. Passaria então para o Helênio, para ele falar também, Helênio, sobre o que te motiva a participar do Rotary, né? Você se dedica, está participando, foi presidente com uma dedicação mais intensa, mas está nas diretorias que vieram que anteriormente estiveram na liderança e também depois, né? As atuais que estão agora em vigor, e também o espírito do Rotary, o que representa o Rotary para você. Como o Jonas comentou ali, ele falou realmente essa diversidade de profissionais e de pessoas, tanto de idades, de serviços que eles prestam, realmente é uma coisa muito engrandecedora para todo mundo. Você conversa com médicos, conversa com advogados, conversa com engenheiros, conversa com empresários. Então isso dá um know-how muito grande para a gente e agrega muito conhecimento. E nesse conhecimento, nessa troca de ideias, nessas conversas, é que surgem realmente as ações. Então eu vejo o Rotary como a pedra fundamental, o companheirismo.
Então, são grupos de amigos que se reúnem e nas conversas entre amigos que a gente consegue fazer as ações e fazer esse trabalho excelente ali que o Rotary vem fazendo aí durante muitos anos aqui em Timbó, em todo o mundo. E acho que, falando em Rotary, tem que se dizer que o principal foco do Rotary mesmo ainda é a Polio Plus. Né? É a erradicação da poliomielite no mundo. E isso o Rotary praticamente já conseguiu. Ele teve uma ação realmente fundamental e tem pouquíssimos países hoje que tem polio graças aí à ação do Rotary. Essa daí é a principal meta do Rotary no mundo. Passando então por Ralf, a mesma pergunta, Ralf. Acho que você... Então, só complementando o que tanto o companheiro Jonas e o Helênio falaram, que está perfeito, assino embaixo, o Rotary também chama atenção eu diria, pela governança e pelo viés civilizatório. A questão dos valores, a missão, a forma com que ele se organiza, a forma com que ele define as áreas de enfoque, né? Isso de alguma forma, no mundo que é tão conturbado, tão polarizado, tão com guerras, etc., tão, digamos assim, negativo, a gente vê um porto seguro, um farol realmente luminoso, que é o que o Rotary tem como sua missão, como seus valores. E isso é uma coisa que eu acho que em tempos como a gente vive agora, ainda mais importante. Eu lembro, pelo que eu estudei um pouquinho, né, depois ou durante a Segunda Guerra mesmo, um pouco antes da Segunda Guerra e durante, a hora que a gente percebeu que o mundo tinha saído do lugar, o Rotary foi consultado para participar de uma coisa que agora chama Nações Unidas. Antigamente chamava Liga das Nações, isso não funcionou e o Rotary acabou sendo um dos convidados para além das nações, dos países, para ser um dos construtores e consultores disso. Tanto é que hoje em dia o Rotary ainda participa da ONU. Ele tem na ONU até o dia do Rotary na ONU. Então, isso é uma coisa, acho que assim, eu até falei uma vez, acho que na minha fala de transmissão de posse, se todo mundo fosse rotariano, ou se quase todo mundo tivesse feito um intercâmbio de jovens, que é a troca de jovens de um país para o outro através do Rotary, com certeza a gente teria um mundo ainda muito melhor do que o que a gente tem agora. A gente não estaria passando por momentos ou situações como essa que a gente tem visto na Europa, né? Então eu vejo assim, o Rotary tem valores e o fundamento dele é muito, muito sólido. Então dá prazer de você estar, de alguma forma, atrelado a uma instituição dessa ou poder pertencer a uma instituição como essa, né? Então eu acho que isso é muito bom. E quem acaba sendo rotariano, ele acaba tendo muitas oportunidades de treinamento. E com isso a gente vai vendo o mundo que tem por trás do Rotary. É gigantesco. Então eu até diria, complementando o que o Helênio falou, a gente tem os amigos, geram as ações, mas o fato da gente ter oportunidades de fazer ações também geram novos amigos. É um processo que se retroalimenta. Então acho que o Rotary realmente, sei lá, na sua gestão chama abre oportunidades, para mim servir para transformar vidas, ou conectar, isso tudo o Rotary faz de forma brilhante. Então o Rotary é realmente assim, dá orgulho de poder pertencer ao Rotary. É uma honra, inclusive. Lembrando que o Rotary ele foi fundado por Paul Harris lá no início do século passado, né, no século XX. Não sei quem poderia falar um pouquinho da história, porque é uma instituição que começou nos Estados Unidos, mas ela está hoje difundida no mundo inteiro, né? Não sei quem de vocês gostaria de falar um pouco, talvez o Jonas? Não conheço em tão detalhe a história, mas o mais importante assim é o entendimento, né, de como tudo isso ocorreu. Mas Paul Harris ele estava numa cidade nova, né, ele com dificuldade de fazer novos contatos, novos amigos, né, e teve essa ideia, né, de reunir algumas pessoas de profissões diferentes e se encontrar, né. Esses encontros eles aconteciam em locais diferentes, cada vez na casa de alguém ou num outro local que eles escolhiam, por isso ficou esse nome de Rotary, né? Porque de você estar sempre rotacionando, você estava indo num local diferente. E iniciou dessa forma, assim, com o objetivo de você conectar pessoas de profissões diferentes, experiências diferentes, para que elas pudessem trocar experiências, né?
como eu já coloquei anteriormente, né, num clube de Rotary, você vai encontrar advogado, médico, dentista, empresário, engenheiro, arquiteto, pode ser veterinário, jornalista, e diversas profissões, né, que no nosso dia a dia a gente dificilmente teria uma oportunidade de sentar e conversar. Lá no início, né, os interesses eles eram interesses mais individuais, né? Como é que cada um podia, com essas conexões, ter mais oportunidades de repente no seu negócio, né, conseguir ter novos clientes, tinha mais esse viés, mas foi crescendo, né, o Rotary foi crescendo, se difundindo para outras cidades, logo se expandiu para outros países e se viu que era uma entidade que tinha muito poder, muita influência, né? Então, se você tem vários profissionais capazes, né, que estão se encontrando, que têm habilidades diferentes, que juntas têm um poder ainda maior, né, se viu essa possibilidade de ajudar a comunidade. Anos depois, então, foi criada a Fundação Rotária, que é um braço, então, do Rotary, que tem essa, sim, 100% de fins e ações sociais no mundo, né? E hoje é o principal, né, foco do Rotary, são essas ações sociais, mas por meio do companheirismo. Como o Ralph falou, a gente tem... a primeira coisa, a gente tem que ter prazer de fazer parte de um clube de Rotary, né? Todos nós temos trabalhos, temos estresse no nosso dia a dia, né? Temos pressão, né? Então, ir para o Rotary tem que ser alguma coisa prazerosa, né? Isso o nosso clube ele tem muito forte, né? O companheiro ele tem que ir lá, ele tem que ter o prazer de estar lá para fazer o companheirismo e ter esse intercâmbio com os demais companheiros e dali tirar essa energia e essa união para fazer trabalhos para a sociedade, como o companheiro Ralph colocou, que os resultados benéficos para a sociedade tragam mais energia para o clube, mais energia para os companheiros. E assim, acho que com 117 anos, é isso? 117 anos o Rotary ele continua forte no mundo inteiro com esse espírito. Passando para o Helênio. Helênio, nós temos, até pegando o gancho do que o Jonas falou, de que as pessoas têm que gostar, tem rotarianos aí que já estão há muitos anos, né? Eu sei que... eu queria que você falasse das pessoas que estão lá praticamente quase na fundação do Rotary em Timbó, né? Até na minha gestão eu tive a oportunidade de homenagear o companheiro Adolfo e o companheiro Hans Lorenz. O companheiro Adolfo na minha gestão fez 50 anos de Rotary e o companheiro Hans Lorenz estava com 52 anos de Rotary. Nós temos alguns companheiros ali acima de 40 anos de Rotary também. Então, para ver que realmente o Rotary, ele realmente vicia. Então, a pessoa, para estar 50 anos se reunindo toda semana, tem que gostar bastante mesmo. E realmente eles têm ainda, apesar dos 50 anos do Rotary, tem uma energia muito grande. E são pessoas assim, são companheiros excelentes para a gente, que nos dá muito aprendizado. Passando então para o Ralph. Ralph, você entregou agora recentemente para o novo presidente, né, que é o Marlos Campreguer, que vai então liderar o Rotary Clube Timbó no período 2022-2023, né? O ano rotário sempre começa em meados de cada ano e vai até meados do ano seguinte. Então eu queria que você falasse dessa nova gestão do Marlos, qual é não sei se você sabe o lema, mas como é que está agora a organização? O lema é Imagine o Rotary, é um lema concebido pela primeira presidente mulher do Rotary Internacional, e o Marlos tem se preparado já há muito tempo. Marlos e o secretário dele, o Jaime, eles estão há muito tempo já se preparando. Aliás, isso é uma rotina no Rotary, que a gente começa com muita antecedência, trabalhando os novos gestores, e ele está trazendo uma energia muito vigor, muitas ideias. Ele está mudando o nosso plano de ação, ele está eu tô achando que tá até com sonhos demais, assim, né? E ele tem se preparado muito bem, foi em todos os treinamentos,
tem trabalhado para conseguir outros patrocínios, ele está querendo, esses 3 anos que a gente não conseguiu fazer a churrascada, ele quer compensar fazendo um grande evento no ano que vem. Ele vai manter a campanha que a gente criou do Panetone no final do ano, então eu estou vendo que ele quer ainda dar mais profissionalismo àquilo que a gente começou, então acho que a comunidade pode esperar uma grande gestão e um crescimento do Rotary. Acho que a gente está ficando mais atraente, a gente percebe, por exemplo, na reunião que a gente fez, convidando os amigos, como ela foi bem visitada e como tem gente interessada. Então acho que eu vejo com excelentes olhos o que está por vir aqui, e o Marlos está bastante empolgado com tudo isso. Bom, eu quero parabenizá-los pelo período que cada um esteve aí na liderança. A gente sabe que liderar alguma coisa, uma organização, ainda mais como o Rotary, que são pessoas que já têm uma posição social de maior destaque, então não é fácil liderar grupos de pessoas que já são até mais com uma certa senso crítico, enfim, uma forma de vida já mais autônoma, né? Então vocês estiveram nessa liderança, não se dedicaram só apenas durante as reuniões. A gente sabe que paralelamente às reuniões tem reuniões de diretoria e tem a organização, então realmente tem que se dedicar, se doar muito para liderar uma entidade como o Rotary. E eu deixo a palavra livre, então, se alguém quiser fazer ainda mais alguma manifestação sobre o seu período, se não foi lembrado de alguma coisa, deixo então a palavra livre. Então, Evandro, pegando esse gancho na questão da liderança do clube, né, que esse é o desafio a gente fala de liderar líderes, né? Então, o Rotary ele é formado por líderes, né? Todos os nossos companheiros aí de alguma forma exercem alguma liderança dentro da comunidade. E temos companheiros tão muito antigos, né, de clube, falando de 50, mais de 40, 30, 20 anos, diversos companheiros que integram o nosso clube. É uma característica, né, do clube, uma baixa rotatividade de seus membros, né? Eles realmente permanecem pelo prazer de estar ali. E um grande mérito que eu vejo do Rotary Clube de Timbó é que esses membros tão experientes, né, do clube, eles dão uma grande liberdade para os presidentes exercerem a sua gestão, né? Eu tive uma total liberdade, né, de fazer a minha gestão, né, de poder direcionar o clube no que eu achava que era o caminho mais correto, né? Claro que, eventualmente, aquele companheiro mais experiente ele vinha para dar a sua devida orientação, aquilo que ele entendia que era mais interessante, né, devido à sua experiência, mas a gente realmente tem uma liberdade de exercer a presidência, ou seja, é um clube que não tem dono, não tem alguém que está lá comandando por trás como as coisas têm que fazer. E eu acho que é um grande mérito, né, e é um dos grandes motivos do sucesso do nosso clube, essa liberdade de poder estar exercendo a presidência, que é uma grande responsabilidade, né? A gente são mais de 60 companheiros, é um desafio bastante grande, mas que a gente pode fazer com muito prazer esse trabalho. Helênio, uma mensagem final aí então para concluir nossa entrevista. E uma coisa que eu vejo como muito importante ali nesse período todo de pandemia, desde o início do Jonas até o final do companheiro Ralph ali, é que nesse período todo nós não perdemos nenhum companheiro nesse período ali. Todos os companheiros que estavam antes da pandemia continuam agora, né? Mesmo com as reuniões ali, essas reuniões virtuais às vezes não tão atrativas, mas mesmo assim participavam quando podiam, e quando voltou agora as reuniões normais, estão todos ali presentes, fortes e motivados. Então acho que isso é um grande mérito do nosso clube, para ver que realmente é um clube forte e é um clube que realmente preza muito o companheirismo e as amizades ali. Ralf? Eu acho que só, talvez um entendimento que eu tive durante a minha gestão, indo ao encontro do que o Jonas falou, da gente ter a liberdade, eu acho que isso também combina com o companheirismo, que dentro do Rotary a gente acaba criando um clima de confiança. Então se confia
nas pessoas. Você não precisa ficar, pô, será que vai, não vai? Será que... Né? Então, assim, às vezes diferente até de uma empresa. Então você tem um clima de confiança e por isso eu acho que a gente, os gestores mais novos, receberam essa liberdade, porque senão a gente nem estaria ali. A gente teria sido, talvez, de alguma forma, não teria sido absorvido pelo clube, como foi. Então, como existe essa confiança, e é isso que faz o Rotary ser gostoso. Você vai lá e você não precisa fazer nada, você pode ser você mesmo, né? Você seguindo os valores do Rotary, ou simplesmente a prova quádrupla, né? Ali está tudo bem. Então, você tem um clima de confiança. Eu até, inclusive, resolvi pegar muito desses ensinamentos do Rotary e tentar trazer isso para o mundo empresarial, para a empresa também, criar esse clima de confiança, porque o que é isso? Isso agiliza os processos, né? Você consegue, tendo, por exemplo, a nossa prova quádrupla, eu vou arriscar até falar que vocês me corrigem se eu errar, né? Mas se é verdade, se é justo, se é benéfico e se vai criar boa vontade para todos, então não tem o que dar errado. Se a gente segue isso, né, e acho que é por isso que também, mesmo a gente tendo que gerir líderes, a gente acaba conseguindo fazer isso de forma tranquila, mesmo cada um tendo o seu jeito, tendo o seu viés, mas como tem isso, e isso é a forma da gente agir, digamos assim, é o corredor por onde a gente pode andar, a coisa funciona bem e é prazerosa. É a confiança. Acho que talvez esse seja talvez a marca atrás do companheirismo. Eu estou aqui, estou num ambiente confiável, né? Isso é bem gostoso. Seria isso. Ralf, ainda ficando a palavra contigo, só lembrando que Timbó, então nós temos o Rotary Clube Timbó, que é o mais antigo clube de Timbó. Temos o Rotary Clube Pérola do Vale e também o Rotary... O Satélite Vale Europeu, que é um clube Isso. que está em formação ainda. E temos também na estrutura do Rotary o Rotaract. O Interact, nós temos o Interact, que está abaixo O Rotaract não tem? Tem. O Interact está sobre o apadrinhamento do Rotary Clube Timbó e o Rotaract está embaixo do Rotary Pérola do Vale. E também lembrando que este ano, agora, nesse ano rotário, assumiu a governadoria do distrito, né, Ralf? O Erlão Simardi, né, que é timboense e que faz parte do Rotary Clube Pérola do Vale. Exato. Né? E o nosso Rotary Clube Timbó também já teve governador. Né? Então, eu tenho quase certeza, esse é o terceiro governador que sai de Timbó. Acho que o primeiro era do Pérola, o Bremer. Sim, o senhor Ernesto Bremer. Né? Aí depois veio o Adalberto Rueda, do nosso clube, e agora o Erlon Simardi, que começou também muito bem, né, e está bastante empenhado, trouxe projetos novos de cadeira de roda, nós estamos trabalhando junto no Hospital Oase para fazer algumas coisas ali. Então, eu acho que vai ser um grande ano para o Rotary, especialmente aqui para Timbó. Muito bem, então esses foram os ex-presidentes do Rotary Clube Timbó, Jonas Dunker, Helênio Manes e Ralf Felsman, que estiveram na liderança do clube nos últimos 3 anos, começando lá em 2019 e encerrando agora a gestão do Ralf em 2022, quando assumiu agora no mês de julho o novo presidente Marlos Campreguer. Essa entrevista, lembrando que ela estará à disposição em nossas redes sociais do Jornal do Médio Vale, através do YouTube, Facebook e Instagram, e também no site do JMV na internet, www.jornaldomediovale.com.br. Obrigado a todos e oportunamente estaremos voltando com novas entrevistas e bate-papos de interesse da comunidade.